Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão jurídica bem interessante que mexe com muitos processos trabalhistas por aqui. A tal da prova emprestada, sabe? Imagina só, pegar um laudo técnico, uma perícia, de um caso e querer usar em outro. Será que isso vale? Principalmente se uma das partes, tipo a empresa, diz não, não concordo com isso. Exato. É uma discussão, assim, recorrente, e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, né, que é quem dá a palavra final nessas questões trabalhistas no Brasil, recentemente reafirmou uma posição sobre isso. Foi num caso bem emblemático, sabe? Para tentar unificar o entendimento no país todo. A briga era justamente essa. Pode ou não pode usar um laudo sobre insalubridade e periculosidade feito em outro processo, mesmo se a outra parte não concordar. Certo, vamos tentar desembrulhar isso então. Qual era a situação específica desse caso aí que foi parar no TST? O que estava pegando? Então, era um cenário, assim, bastante comum, viu? Um trabalhador entrou na justiça pedindo adicional de insalubridade. E para provar o que ele estava falando, ele juntou um laudo pericial. Só que esse laudo era de um outro processo contra a mesma empresa. Ah, entendi. Usou um laudo já pronto. Isso. Aí a empresa reclamada, claro, contestou, falou: olha, não concordo em usar essa prova emprestada. Argumentou que o laudo já não era tão novo e um ponto importante, que era de um outro funcionário, que tinha uma função diferente. Diferente como? Um era desossador, o outro acho que é auxiliar operacional, refilador, algo assim. Embora fosse no mesmo setor, na desossa e dentro da empresa, claro. Mesmo setor, mas funções diferentes. Complicado. E o TRT local tinha aceitado? O Tribunal Regional, sim, tinha validado o uso da prova, daí a discussão subiu para o TST. E aí o TST entrou para botar ordem na casa, digamos assim. Porque eles decidiram, essa é a parte que importa, né? Essa é a decisão que vale para todo mundo agora. O TST, usando um mecanismo chamado incidente de recurso repetitivo, que serve justamente para isso, para criar um padrão, né? Ele decidiu reafirmar e consolidar o entendimento deles. E a tese fixada foi clara. Sim, é válida a utilização de prova pericial emprestada para comprovar insalubridade ou periculosidade, mesmo sem a concordância da parte contrária. Nossa, mesmo sem concordar, isso é bem forte. Muda bastante coisa, mas imagino, deve ter regra, né? Não pode ser qualquer laudo de qualquer jeito. Quais são as condições para isso valer? Ah, sim, com certeza. Não é uma porteira aberta, não. Tem requisitos bem claros e essenciais. O principal deles é o que a gente chama de identidade fática. Identidade fática. O que seria isso, exatamente? Basicamente, a situação que o laudo original analisou tem que ser, assim, muito parecida com a do processo atual. O local de trabalho, as condições, as tarefas envolvidas, o período que está sendo discutido, tudo isso tem que bater, sabe? Tem que ter uma identidade substancial entre os fatos dos dois casos. Entendi. Não basta ser só na mesma empresa, tem que ser quase a mesma situação de trabalho. Exato. E o outro ponto crucial é garantir o contraditório. Isso é fundamental. Contraditório, aquela garantia de que a parte que pode ser prejudicada pela prova tem a chance de se defender, de falar sobre ela, certo? Perfeito. A parte contra quem a prova vai ser usada tem que ter tido a chance de se manifestar, tanto lá no processo original, onde o laudo foi produzido, quanto agora, no processo atual. Ela tem que poder dizer o que pensa sobre aquele laudo, apontar eventuais problemas, diferenças, enfim, exercer o direito de defesa dela. Ok, então vamos ver se eu entendi. Se o local é o mesmo, as condições são muito parecidas, a função é similar ou idêntica, e a parte teve chance de contestar o laudo antes e agora. Aí o juiz pode aceitar esse laudo antigo e pode até mesmo dizer não precisa fazer nova perícia aqui. Exatamente isso. Se esses requisitos todos estiverem preenchidos, o TST disse que não há problema nenhum, não há nulidade em usar essa prova emprestada. E, consequentemente, o juiz pode sim deferir um pedido para fazer uma nova perícia no caso atual. A base para isso está nos princípios de celeridade, de economia processual, para fazer a justiça andar mais rápido e evitar gasto de tempo e dinheiro com algo que, na prática, já foi feito, né? Isso está no Código
de Processo Civil, na CLT, e até súmulas mais antigas, como uma orientação jurisprudencial, a 278, que falava da perícia ser obrigatória, hoje são interpretadas considerando essa possibilidade da prova emprestada, desde que válida, claro. Certo. Olhando para o cenário maior, então, o que essa decisão do TST significa na prática, no dia a dia lá da Justiça do Trabalho? Olha, acho que a principal consequência é trazer mais segurança jurídica, mais previsibilidade. As empresas e os trabalhadores agora sabem mais claramente quando um laudo antigo pode ou não ser usado. Isso é importante. E também tende a reduzir a necessidade de ficar repetindo perícia atrás de perícia em casos muito semelhantes contra a mesma empresa, por exemplo. Isso deve dar uma agilizada nos processos, né? Sim, desafogar um pouco. Exato. E reforça o papel do TST como esse órgão que uniformiza a jurisprudência trabalhista no Brasil todo, para evitar que um tribunal decida de um jeito e outro de outro jeito completamente diferente sobre a mesma coisa. Faz todo sentido. Evita retrabalho, inconsistência, busca por eficiência no sistema. É uma boa notícia nesse sentido, mas fico pensando aqui. A gente busca eficiência, padronização, mas será que não corre o risco de, às vezes, generalizar demais, deixar passar alguma coisinha específica daquele caso? Pois é, e essa é a grande questão para a gente refletir, né? É ótimo ter uniformidade, ter eficiência, isso é crucial para o sistema de justiça funcionar bem, mas, ao mesmo tempo, como a gente garante que essa análise da tal identidade fática seja sempre feita com o máximo rigor? Como ter certeza que, ao pegar emprestada uma prova, a gente não está, sem querer, ignorando aquela pequena diferença, aquela particularidade do caso daquele trabalhador específico que talvez mudasse tudo? É um equilíbrio delicado, né? Entre a regra geral e a justiça do caso concreto. Fica aí para a gente pensar.